Sobre esses impactos que a gente vai conversar agora com o economista e professor dos cursos de Gestão e Negócios e Relações Internacionais do UniBH, Fernando Sete. Professor, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês de um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Obrigada, professor. Começou a valer hoje, né? Esse tarifaço dos Estados Unidos. Qual que é o real impacto que a gente pode começar a esperar, professor? Bem, primeiro a gente tem que, talvez até ficar um pouco mais aliviado, né? A gente, durante um bom tempo, acreditou que esse impacto seria muito maior. Na semana passada, se exceptuou alguns itens, esses itens que correspondem a 55% do que o Brasil comercializa com os Estados Unidos. Então, de alguma forma, a gente tem até um certo alívio. Por outro lado, a gente se esperava que ao longo dessa semana, né, até hoje, quando entrou em vigor realmente a taxação, que alguns outros produtos também ficariam de fora, como é o caso do café, da carne e de algumas frutas em específico que não ficaram de fora da primeira. Então, assim, se por um lado a gente pode ficar satisfeito que o impacto não foi tão grande, por outro, a gente tinha uma expectativa de mais itens sendo exceptualizados da lista que foi colocada ali. E lembrando, todos os produtos, independente deles, já tem uma taxa de 10% que já está vigorando praticamente desde o início do mandato do governo Trump. Então, a gente já tem uma taxação aí de 10%, mesmo naqueles que foram exceptuados. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Primeiro, a gente está vendo o governo se movimentando para atender a esses setores que foram atingidos pelo tarifaço, e aí cada setor vai ser, de alguma forma, alinhado com algum ponto, porque, por exemplo, o setor de carne, a gente consegue, de alguma forma, num período, rearranjar para outro país, né? Ou seja, atender essa demanda para outro local. Se a gente for pensar, por exemplo, no setor de café, essa demanda internacional não é tão grande igual a demanda estadunidense, então a gente tem essa dificuldade de realocar o mercado, né? O café que está sendo produzido seria exportado para os Estados Unidos, mas a gente também tem que entender que as exportações que chegam nos Estados Unidos até meados de outubro, né? Ou seja, que já estão saindo dos portos, estão indo para lá, ou seja, já estavam negociados, faturados de alguma forma até meados de outubro, ainda continuam sem a taxação. Então, não está tão desesperador como o cenário anterior. E a gente precisa ver agora como é que o mercado global se reorganiza em relação a isso. Temos que entender que também, agora em meados de agosto, China e Estados Unidos tem que fechar um acordo também para que não se volte às tarifas de 145% e 125% anteriormente colocadas, ou seja, talvez o destino, principalmente ali do mercado de carne, pode ser o mercado chinês. Então, a dinâmica global está acontecendo e isso vai no dia a dia, na dinâmica do dia a dia. E aí, o que o governo brasileiro precisa se preocupar muito seriam com os empresariados, e aí quando eu digo os empresariados, os microempresariados, porque por trás de todo grão de café, a gente tem também pequenos produtores de café produzindo para exportação, e não tem um capital de giro ao ponto de suportar, às vezes, 2, 3 meses de estocagem de não venda. Professor, aí que eu ia vir com uma outra pergunta. Você puxou a questão do mercado interno. Essa parte dessa produção que ficaria estocada, que não teria vazão, ela poderia ser absorvida para o mercado interno e aí acabar com uma oferta maior diante da demanda, fazendo com que preços internamente, mesmo que seja por um período curto de tempo, eles diminuam para a gente aqui nas gôndolas dos supermercados? André, no primeiro momento eu não enxergo que isso vá acontecer, né? Porque quando a gente tem uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda, então eu tenho uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda hoje no mercado nacional. Se eu aumentar por um acaso essa oferta, obviamente o preço vai cair porque eu vou realinhar, né, a relação oferta e demanda. Mas às vezes o preço caindo num valor, num percentual muito alto, aí já não vale a pena produzir, né? A gente vai ter os custos não serão cobertos e muito menos de investimento que está posto ali. Então, se a gente for pensar que eu tenho um investimento feito sobre aquilo ali, eu tenho um custo sobre aquilo ali e eu espero um retorno sobre aquilo dali, eu prefiro deixar estocado e, às vezes, o investimento que eu continuaria fazendo, né, nesse período, eu vou fazer um investimento, às vezes, por exemplo,
na taxa Selic hoje, que está dando 15% ao ano. Então, pode ser sim que venha para o mercado interno, mas eu não acredito que isso a gente vai ter uma grande redução, não nesse primeiro momento. Se o cenário global se mantiver da forma como está, né? Se a gente não conseguir encontrar outros mercados, ou não conseguir revisar as tarifas, ou até mesmo, né? A gente tem essa possibilidade também do mercado americano absorver esse custo, ou seja, a tarifa que está sendo imposta, o mercado americano absorve esse custo, o americano ele topa pagar um valor a mais, por exemplo, pelo café, né? Porque o custo do café vai ficar maior, isso vai ser repassado no preço, e eles continuarem consumindo e demandando aqui do Brasil, então não vai mudar em nada a dinâmica nacional. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente está acertando para ver como é que vai ficar a configuração. Então, eu não acredito que isso venha a ocorrer, pelo menos para os próximos 3, 4 meses. Eu acho que a gente não vai ver grandes alterações. Se o mercado americano realmente não absorver essa demanda, né? Ou seja, o preço ficar inviável, ao ponto de não haver demanda no mercado americano, se a gente não conseguir revender para o mercado exterior, aí sim a gente pode ter um reequilíbrio de preços aqui no Brasil, mas infelizmente talvez não tenha esse reequilíbrio de preço, porque a gente está aumentando a oferta, às vezes muitas pessoas vão deixar de produzir e aí nós vamos gerar um segundo problema, que na realidade é desemprego, porque nós não vamos estar produzindo mais. Queremos agradecer ao economista e professor dos cursos de Gestão e Negócios e Relações Internacionais do UniBH, professor Fernando Sete, pela participação aqui no Rede Notícia. Portas sempre abertas para o senhor. Uma boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada.